Havia dias em que a dor era tão grande que nem as lágrimas vinham mais. E para Helena, aquela tarde de verão escaldante foi um desses dias. Ela estava ali, parada no meio da sala pequena e sufocante da casa do pai, com um saco de estopa cobrindo sua cabeça, enquanto ouvia vozes desconhecidas discutindo seu valor como se ela fosse gado. Seu próprio pai, o homem que deveria protegê-la, que a embalou quando era bebê, estava vendendo-a. E o motivo? Helena não podia dar filhos. Para ele, ela não valia mais nada. O ano era 1978, num vilarejo esquecido do interior de Minas Gerais, onde as estradas de terra pareciam nunca levar a lugar nenhum e onde a palavra de um homem valia mais que a vida de uma mulher. E naquele momento, a vida de Helena estava sendo negociada por algumas notas amassadas e uma promessa vaga de que ela seria útil de alguma forma. Antes de continuar essa história que vai te emocionar do começo ao fim, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está gostando, clica no like aí para me ajudar, se inscreve no canal que isso ajuda demais mesmo e me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. Isso me motiva muito a trazer mais histórias assim para você. Mas voltando, Helena tinha 23 anos e carregava nos olhos uma tristeza que parecia muito mais velha. Desde pequena, ela foi diferente. Enquanto outras meninas brincavam de boneca sonhando em ser mães, Helena sonhava em ser livre. Livre das mãos pesadas do pai. Livre das chicotadas que ele dava quando ela falava demais. Livre do silêncio pesado da mãe que nunca a defendia. Mas a liberdade nunca chegou. O que chegou foi um casamento arranjado aos 19 anos com Josias, um homem 20 anos mais velho, violento e cruel. Durante 3 anos, Helena suportou um inferno silencioso. Josias queria filhos, muitos filhos, e quando os meses foram passando sem que a barriga de Helena crescesse, a violência aumentou. Ele a culpava, gritava que ela era seca, estéril, uma árvore sem frutos. Levou Helena em benzedeira, em curandeiro, até em médico na cidade vizinha. E quando o diagnóstico veio confirmando que ela jamais poderia engravidar, Josias a expulsou de casa como quem descarta um objeto quebrado. Helena voltou para a casa do pai, com a cabeça baixa e o coração despedaçado. Achava que ali, pelo menos, encontraria algum tipo de consolo. Mas o pai, Sebastião, era um homem duro como pedra de rio. Viúvo há anos, ele criara Helena e os 2 irmãos mais novos sozinho, mas nunca demonstrou afeto. Para ele, filhos eram braços para trabalhar, e no caso das filhas, eram moeda de troca para conseguir vantagens. Quando Helena voltou para casa sem a barriga cheia e sem o marido, Sebastião viu apenas um peso inútil, uma boca a mais para alimentar que não traria retorno algum. Por semanas, Helena trabalhou feito uma condenada. Acordava antes do sol nascer, cuidava da horta, dos porcos, lavava roupa no rio, cozinhava, limpava, tentava provar seu valor de alguma forma, mas nada era suficiente. Sebastião a olhava com desprezo e, quando bebia, o que acontecia quase toda noite, dizia coisas cruéis. Você não serve nem para ser mulher, cuspia ele, com os olhos vermelhos de raiva e cachaça. Que vergonha você é para essa família. Os irmãos de Helena, Toninho e Mário, eram rapazes jovens e calados. Tinham medo do pai demais para defender a irmã. Então, ela vivia numa espécie de limbo, invisível mesmo estando ali, carregando uma culpa que não era sua, como se fosse uma cruz de ferro nas costas. Foi numa manhã de sábado que tudo mudou. Ou melhor, piorou de vez. Sebastião voltou da cidade com um brilho diferente nos olhos, um brilho que Helena conhecia bem. Era o brilho da ganância. Ele mandou que ela entrasse em casa, trancou a porta e começou a falar. Tinha encontrado uma solução para o problema dela. Um homem de uma fazenda distante, uns 40 quilômetros. Dali, estava precisando de alguém para cuidar da casa e dos filhos. A esposa tinha morrido fazia 1 ano e ele estava desesperado. Não queria outra esposa.
Não por amor, pelo menos. Queria uma mulher para trabalhar. E Sebastião tinha oferecido Helena. Você vai para lá, disse ele, sem olhar nos olhos da filha. Ele vai te dar teto e comida, e eu vou receber uma ajuda em dinheiro. Você não serve para mais nada mesmo, então pelo menos seja útil assim. Helena sentiu o chão sumir, debaixo dos pés. Pai, o senhor está me vendendo. Não enche, cortou ele, ríspido. Você não tem escolha. Vai fazer o que eu mando. Amanhã ele vem te buscar. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou sentada na beira da cama, olhando pela janela para as estrelas que cintilavam indiferentes ao sofrimento dela. Pensou em fugir, mas para onde? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém fora dali, e sabia que se tentasse e fosse pega, o pai poderia matá-la de tanto bater. Pensou em se jogar no rio, mas algo dentro dela, talvez um resquício teimoso de esperança, talvez apenas medo da morte, a impediu. Quando o sol nasceu, Helena lavou o rosto, amarrou o cabelo e vestiu seu único vestido limpo. Estava pálida, com olheiras profundas, mas mantinha a dignidade como podia. Sebastião estava sentado na varanda quando o som de uma caminhonete velha ecoou pela estrada de terra. Era ele, o homem que tinha comprado Helena. Helena não viu o rosto dele a princípio. Seu pai mandou que ela colocasse um saco de estopa na cabeça para não dar problema, disse ele, como se Helena fosse uma mercadoria que precisava ser embalada. Ela obedeceu, tremendo, sentindo a humilhação queimar mais fundo que qualquer chicotada. Através do tecido grosso, ela ouvia vozes. A voz rouca e cansada do pai negociando, o tilintar de moedas e uma outra voz, grave, firme, mas não agressiva. Era a voz do homem. Ele não falava muito, apenas fazia perguntas curtas. Ela sabe cozinhar? Sabe lidar com criança? Tem algum problema de saúde? Sebastião respondia tudo com meias verdades, omitindo a parte da infertilidade até que não pôde mais evitar. Ela não pode ter filho, disse por fim, mas para cuidar de casa e das suas crianças, ela serve. Houve um silêncio. Helena prendeu a respiração debaixo do saco, esperando que o homem desistisse, que dissesse que não queria uma mulher quebrada. Mas ele apenas suspirou fundo e disse, tá bom, não é filho que... Eu quero dela mesmo. E assim, sem mais delongas, Helena foi entregue. Sebastião enfiou o dinheiro no bolso, nem se despediu. E o homem guiou Helena até a caminhonete. Ela tropeçou algumas vezes, o saco atrapalhava a visão. Mas ele segurou seu braço com firmeza, sem brutalidade. Era estranho. A mão dele era grande e calejada, mas não machucava. Quando Helena finalmente sentou no banco da caminhonete e ouviu o motor ligar, sentiu as lágrimas escorrerem por baixo do saco. Estava deixando para trás a única vida que conhecia, por mais miserável que fosse. Ia para o desconhecido, para uma casa estranha, para cuidar de filhos de outro, para servir um homem que ela nem vira o rosto. A estrada era longa e esburacada. A caminhonete chacoalhava violentamente e Helena agarrava-se ao banco ainda com o saco na cabeça. O homem não falava nada, apenas dirigia. Depois de uns 20 minutos de silêncio insuportável, ele finalmente disse, pode tirar isso da cabeça. Helena hesitou, mas obedeceu. Puxou o saco com as mãos trêmulas e piscou várias vezes, acostumando os olhos à luz. Virou-se devagar para olhar o homem ao seu lado. E o que viu a surpreendeu. Ele era grande, de ombros largos, com a pele curtida de sol e algumas rugas ao redor dos olhos. Devia ter uns 40 e poucos anos. O cabelo era castanho escuro, já grisalho nas têmporas, e ele tinha uma barba rala por fazer. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foram os olhos dele. Eram olhos cansados, fundos, como os dela. Olhos de quem sofreu, olhos de quem conhecia a dor. Meu nome é João Pedro, disse ele sem tirar os olhos da estrada. Tenho uma fazenda pequena, crio gado, planto milho, tenho 4 filhos. A mais velha tem 13 anos, o mais novo tem 5. Desde que minha esposa morreu, tá tudo bagunçado lá em casa.
Preciso de alguém para dar jeito. Helena apenas assentiu, sem saber o que dizer. Sentia-se pequena, insignificante. João Pedro continuou. Seu pai me disse que você não pode ter filhos. Para mim, tanto faz. Eu não tô procurando mulher para casar, não. Tô procurando alguém que cuide da minha casa e dos meus meninos. Você vai ter um quarto seu, comida na mesa e não vou encostar a mão em você. Claro. Helena sentiu um nó na garganta. Não era exatamente liberdade, mas era melhor do que ela esperava. Sim, senhor, murmurou. Pode me chamar de João. E não precisa ter medo. Lá em casa a gente trabalha junto. Não sou seu dono. Entendeu? Helena olhou para ele desconfiada. Tinha aprendido a não confiar em palavras bonitas. Mas algo na voz de João Pedro soava sincero. Ou talvez ela apenas quisesse acreditar nisso. O resto da viagem foi feito em silêncio. Helena olhava pela janela, vendo a paisagem mudar. As casas foram ficando mais espaçadas, os pastos maiores, até que finalmente avistou a fazenda. Era simples, mas bem cuidada. Uma casa de madeira pintada de branco, com uma varanda ampla. Ao redor, currais, um pomar, galinhas ciscando soltas. Parecia pacífico. Quando a caminhonete parou, 4 crianças saíram correndo da casa. A mais velha, uma menina magra de tranças, segurava a mão de um menino pequeno de cabelo desgrenhado. Os outros 2, um rapaz e uma menina, vinham logo atrás. Todos pararam quando viram Helena descer. Pai, quem é ela? Perguntou o menino mais velho, com uns 10 anos, olhando Helena de cima a baixo. Essa é Helena, disse João Pedro. Ela vai morar aqui com a gente e ajudar a cuidar de vocês. As crianças entreolharam-se. Helena sentiu o peso de 4 pares de olhos sobre ela, julgando, avaliando. Seria aceita? Seria rejeitada? Ela não sabia. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo não estava sendo gritada ou espancada. E talvez, apenas talvez, isso fosse o começo de algo diferente. Os primeiros dias de Helena na fazenda foram como caminhar em ovos. Tudo era novo, estranho, e ela não sabia ao certo qual era o seu lugar. Ali, não era esposa, não era escrava, não era parte da família, mas também não era apenas uma empregada qualquer. Era uma mulher comprada, trazida para suprir uma necessidade, e isso pesava em cada gesto que fazia. A casa era maior do que parecia de fora. Tinha 3 quartos, uma sala ampla com uma mesa de madeira grande no centro, uma cozinha com fogão a lenha e uma despensa que cheirava a ervas secas e café. As paredes eram limpas, mas a poeira acumulada nos cantos denunciava a falta de mãos femininas cuidando do lar. Roupas sujas se amontoavam num cesto perto do tanque. Louças empilhavam-se na pia e o chão de tábuas gemia pedindo uma boa esfregada. João Pedro mostrou a Helena o quarto dela, um cômodo pequeno nos fundos da casa, com uma cama de solteiro, um armário de madeira velha e uma janela que dava para o pomar. Era simples, mas era dela. Pela primeira vez na vida, Helena teria um espaço só seu, sem precisar dividir com ninguém, sem medo de ser invadida. Ela sentou na beirada da cama, passou a mão no cobertor desbotado e sentiu um aperto no peito. Não sabia se era alívio ou tristeza. Descansa um pouco, disse João Pedro da porta. Amanhã cedo a gente acorda e você conhece a rotina. Helena apenas assentiu. Quando ele saiu e fechou a porta, ela se deitou ainda vestida e olhou para o teto. Lá fora, ouvia vozes abafadas das crianças conversando, o som de panelas batendo, passos rápidos. A vida continuava, e ela agora fazia parte dela, ou tentaria fazer. Naquela primeira noite, Helena não conseguiu dormir direito. Acordava a cada ruído, cada rangido da casa, cada latido distante de cachorro. Estava alerta, preparada para o pior, mas o pior não veio. Apenas o silêncio pacífico da fazenda, embalado pelo canto dos grilos e pelo vento que varria o campo. Quando o sol nasceu, Helena já estava de pé. Lavou o rosto na bacia com água fria, penteou o cabelo e foi até a cozinha. Para sua surpresa,
Às 4, crianças já estavam lá, sentadas ao redor da mesa, esperando. Elas a olharam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. A mais velha, Aparecida, ou Cida, como todos a chamavam, era uma menina magra de olhos escuros e sérios. Ela tinha 13 anos, mas parecia mais velha pela responsabilidade que carregava nos ombros. Desde a morte da mãe, ela tinha assumido o papel de cuidar dos irmãos menores, e não parecia muito feliz com a chegada de Helena. O segundo era Lucas, um menino de 10 anos, esperto e desconfiado. Ele cruzou os braços quando Helena entrou e não desviou o olhar, como se estivesse avaliando cada movimento dela. A terceira era Juliana, uma menina de 8 anos, de cabelos cacheados e olhos grandes e tímidos. Ela se encolheu quando Helena olhou para ela, escondendo-se atrás de Cida. E o mais novo era Pedro, ou Pedrinho, de 5 anos. Ele era pequenininho, com bochechas rechonchudas e um sorriso banguela. Diferente dos irmãos, ele não parecia desconfiado, apenas curioso. "Bom dia", disse Helena com a voz baixa. "Bom dia", responderam Cida e Lucas, quase em uníssono, mas sem calor. Juliana apenas acenou com a cabeça, e Pedrinho sorriu. Helena não sabia bem o que fazer. Olhou ao redor e viu que o fogão estava apagado, a mesa vazia. "Vocês já tomaram café?" "A gente estava esperando o pai", disse Lucas, com um tom levemente ácido. "Ele sempre faz o café." Helena engoliu seco. Sentiu-se inadequada, como se tivesse invadido um espaço que não era seu. Mas respirou fundo e disse: "Então deixa eu fazer hoje. Onde fica a lenha?" Cida apontou para uma pilha ao lado do fogão. Helena foi até lá, pegou alguns gravetos, acendeu o fogo com cuidado e começou a preparar o café. Suas mãos tremiam um pouco, mas ela se concentrou. Sabia fazer aquilo bem. Tinha passado anos cozinhando para o pai e os irmãos. Enquanto o café fervia e ela preparava broa de fubá, que encontrou já pronta na despensa, João Pedro entrou na cozinha. Ele parou na porta, surpreso ao ver Helena já trabalhando. "Você não precisava ter levantado tão cedo", disse ele. "Não tem problema. Eu já acordei acostumada cedo", respondeu Helena, sem olhar para ele. João Pedro sentou-se à mesa com os filhos. O café ficou pronto, e Helena serviu todos com cuidado, enchendo as canecas de alumínio e colocando a broa aquecida no centro da mesa. As crianças comeram em silêncio, e Helena ficou de pé, encostada no balcão, sem saber se deveria sentar também. "Senta aqui", disse João Pedro, apontando para uma cadeira vazia. "Você também precisa comer." Helena hesitou, mas obedeceu. Sentou-se na ponta da cadeira e pegou um pedaço pequeno de broa. O gosto era simples, caseiro, mas ela mal conseguia engolir de tão nervosa. Depois do café, João Pedro levou os meninos para ajudá-lo com os afazeres da fazenda. Cida ficou para trás, olhando Helena com aquela expressão séria. "Eu sempre cuidei da casa desde que minha mãe morreu", disse ela com a voz firme. "Sei fazer tudo. Não precisa de você aqui." As palavras doeram, mas Helena entendeu. Aquela menina estava protegendo o território dela, tentando manter viva a memória da mãe. Helena não queria ser uma intrusa, mas também não podia simplesmente desaparecer. "Eu sei que você cuidou de tudo muito bem", disse Helena suavemente. "Mas agora, você não precisa carregar tudo sozinha. Eu não vim para tomar o seu lugar, vim para ajudar. Tá tudo bem?" Cida a encarou por um longo momento, procurando algum sinal de falsidade. Mas Helena manteve o olhar calmo, honesto. Por fim, Cida deu de ombros e saiu sem dizer mais nada. Helena passou o dia limpando a casa. Varreu, esfregou o chão, lavou as roupas no tanque até as mãos ficarem vermelhas e ásperas, estendeu tudo no varal, organizou a despensa, lavou a louça acumulada, limpou as janelas. Trabalhou sem parar, como se isso pudesse provar que ela merecia estar ali. Quando o sol começou a se pôr, Helena preparou o jantar. Fez arroz, feijão, refogou uns legumes da horta e fritou uns ovos. Não era nada elaborado, mas era feito com capricho.
Ela pôs a mesa com cuidado, dobrou os guardanapos de pano que encontrou num armário e esperou. As crianças voltaram sujas de terra, cansadas, mas com os olhos brilhando. Pedrinho veio correndo até ela. "Eu ajudei o pai a tirar leite da vaca!" gritou animado. Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "É mesmo? Que menino esperto!" Pedrinho sorriu de volta, e Helena sentiu uma pontinha de calor no peito. Durante o jantar, o clima estava um pouco mais leve. Lucas perguntou se ela sabia fazer bolo, e Helena disse que sim. Juliana, ainda tímida, pediu licença baixinho para pegar mais arroz. E Helena serviu com gentileza. Cida continuava calada, mas não era mais hostil, apenas observadora. João Pedro comeu em silêncio, mas no final disse: "Tá bom, obrigado." Eram só 2 palavras, mas para Helena significaram muito. Os dias foram se sucedendo, um após o outro, numa rotina que aos poucos foi se tornando familiar. Helena acordava cedo, preparava o café, cuidava da casa, lavava, cozinhava. À tarde, às vezes ajudava na horta ou cuidava das galinhas. As crianças começaram a se acostumar com ela. Pedrinho foi o primeiro a se abrir completamente. Ele a seguia pela casa, contava historinhas sem pé nem cabeça, pedia para ela fazer tranças no cabelo dele, igual a que a mãe fazia. Helena fazia com todo o cuidado do mundo, e o menino saía correndo feliz para mostrar ao pai. Juliana foi a segunda. Uma tarde, enquanto Helena costurava um rasgo na camisa de Lucas, Juliana se sentou ao lado dela e ficou observando. "Você costura bonito", murmurou. "Obrigada, meu bem. Quer aprender?" Os olhos da menina brilharam. "Posso?" "Claro." E ali começou uma conexão silenciosa, mas profunda. Juliana passou a sentar-se com Helena toda a tarde, aprendendo a costurar, a bordar, a consertar. E enquanto costuravam, conversavam sobre nada e sobre tudo. Lucas foi mais difícil. Ele era desconfiado, protetor, e levou semanas até finalmente baixar a guarda. Foi num dia em que Helena fez um doce de leite do jeito que a mãe dele fazia. Lucas provou, fechou os olhos e quando abriu, estavam marejados. "Minha mãe fazia assim", disse ele, a voz embargada. Helena sentiu um nó na garganta. Ela devia ser uma mulher muito especial. Era. Eles ficaram em silêncio. E então Lucas disse, baixinho, "Obrigado." Cida foi a última. Ela continuava distante, ajudando, mas sem se aproximar. Até que um dia, enquanto Helena lavava roupa no tanque, Cida apareceu carregando um cesto pesado. "Deixa eu ajudar", disse ela. Helena olhou para ela surpresa. "Não precisa, Cida, eu dou conta." "Eu sei, mas eu quero." E ali, lado a lado, lavando roupa no tanque, com as mãos mergulhadas na água fria e ensaboada, Cida finalmente falou. "Eu senti muita raiva quando você chegou. Achei que você ia tentar ser minha mãe." Helena não disse nada, apenas escutou. "Mas você não tentou, você só ficou e ajudou. E não fingiu que minha mãe não existiu. Porque ela existiu, Cida, e sempre vai existir. Eu nunca vou tomar o lugar dela. Mas posso estar aqui do seu lado se você deixar." Cida olhou para Helena, e pela primeira vez seus olhos duros se suavizaram. "Tá bom." Foi um início. Pequeno, frágil, mas real. À medida que as semanas passavam, Helena começou a perceber que algo estava mudando dentro dela também. Pela primeira vez, ela não se sentia apenas como um fardo. Sentia-se útil, necessária. As crianças precisavam dela, e ela precisava delas, mesmo que não soubesse disso antes. E João Pedro, ele era um mistério. Trabalhava de sol a sol, falava pouco, mas sempre com respeito. Nunca levantou a voz, nunca a tocou de forma inadequada. Mantinha a distância, mas havia algo nos olhos dele, uma tristeza profunda que espelhava a dela. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, Helena estava sentada na varanda, olhando as estrelas. João Pedro saiu e sentou-se ao lado dela, a uma distância respeitosa. "Obrigado por tudo o que você tem feito", disse ele.
Faz tempo que essa casa não tinha vida. Helena sentiu as bochechas esquentarem. Eu que agradeço por me dar um lugar. Não é só um lugar, Helena. Aqui você faz parte. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, permitiu-se acreditar naquelas palavras. Os meses foram passando e a vida na fazenda ganhou um ritmo próprio, como o balanço de uma rede ao vento. Helena acordava todos os dias com um propósito, e isso era algo que ela nunca tinha sentido antes. Não era apenas sobreviver, era viver. Cuidar das crianças, preparar as refeições, arrumar a casa, conversar na hora do jantar. Pequenas coisas que, somadas, formavam algo maior, uma família. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas real. As estações mudaram. O verão abrasador deu lugar ao outono, mais ameno, e logo o inverno bateu à porta com suas manhãs frias e nevoeiro denso que cobria os campos como um cobertor branco. Helena aprendeu a acender a lareira logo cedo, a preparar quitandas quentes para aquecer o estômago das crianças antes que saíssem para a escola. Sim, João Pedro insistia que todos estudassem, mesmo que fosse na escolinha improvisada do vilarejo mais próximo. E foi justamente numa dessas manhãs frias de inverno que algo mudou. Algo sutil, quase imperceptível, mas que começou a mexer com o coração de Helena de uma forma que ela não esperava e que a assustava. Era um sábado, dia em que as crianças não tinham aula e ajudavam mais na fazenda. Pedrinho tinha acordado com febre e Helena passou a manhã cuidando dele, colocando panos frios na testa, preparando chá de ervas, cantarolando baixinho para acalmá-lo. João Pedro entrou no quarto algumas vezes para ver como o filho estava, e toda vez que seus olhos encontravam os de Helena, havia uma gratidão silenciosa ali, mas também algo mais, algo que nenhum dos dois ousava nomear. À tarde, quando Pedrinho finalmente adormeceu com a febre mais baixa, Helena saiu para a varanda para respirar um pouco. Estava cansada, mas era um cansaço bom, de quem cumpriu seu dever. João Pedro estava sentado nos degraus, consertando uma cerca quebrada. Ele olhou para cima quando ela se aproximou. "Como ele tá?" perguntou. "Melhor. A febre baixou. Acho que até amanhã ele tá correndo por aí de novo", respondeu Helena sorrindo. João Pedro soltou um suspiro de alívio e assentiu. "Obrigado. Você cuida deles como se fossem seus." As palavras pegaram Helena de surpresa. Ela sentiu o peito apertar. Eu gosto deles, de verdade. Eles também gostam de você. Até a Cida, que era a mais difícil, já te aceita completamente. Pedrinho te ama. Lucas não para de falar que você faz o melhor pão do mundo. E a Juliana, ela nunca se abriu tanto com ninguém depois que a mãe morreu. Helena sentiu os olhos arderem. Não estava acostumada a ouvir palavras gentis, muito menos reconhecimento. "Eu só faço o que posso." "Você faz muito mais que isso, Helena." O jeito que ele disse o nome dela, devagar, com cuidado, como quem segura algo precioso, fez o coração dela bater mais rápido. Ela desviou o olhar, com medo de que ele visse o que estava começando a crescer dentro dela. Não podia, não devia. Ela estava ali para trabalhar, para ser útil. Nada mais. Mas o coração não entende de regras. Naquela noite, Helena teve dificuldade para dormir. Ficou revirando na cama, pensando em João Pedro, na voz dele, no jeito que ele olhava para ela. Tinha medo, medo de se iludir, medo de sofrer de novo, medo de estragar tudo. Porque se havia algo que Helena tinha aprendido na vida, era que quando ela começava a acreditar que as coisas podiam melhorar, elas desabavam. E ela não estava errada. Algumas semanas depois, num domingo de sol forte e céu limpo, Helena estava no quintal estendendo roupa no varal quando ouviu o barulho de uma charrete chegando. Não era comum receberem visitas. Então ela parou o que estava fazendo e olhou. Quando viu quem era, seu sangue gelou. Era Sebastião, seu pai. Ele desceu da charrete com a mesma postura arrogante de sempre, o chapéu puxado para a testa, os olhos pequenos e duros varrendo o lugar.
João Pedro, que estava consertando o telhado do celeiro, desceu rapidamente ao ver a visita inesperada. Sebastião, cumprimentou João Pedro, educado, mas sem calor. João, respondeu o pai de Helena seco. Então seus olhos pousaram em Helena, e ela sentiu vontade de correr e se esconder, mas ficou parada, as mãos agarrando o cesto de roupa como se fosse um escudo. Vim ver como tá minha filha, disse Sebastião, mas o tom não era de preocupação, era de posse. Ela tá bem, respondeu João Pedro, e Helena percebeu que ele se posicionou entre ela e o pai, como se quisesse protegê-la. Sebastião soltou uma risada curta, sem humor. É mesmo? Porque pelo que ouvi, ela tá cuidando de tudo aqui, trabalhando feito uma mula. Será que você não tá explorando a menina, João Pedro? Eu trabalho porque quero, disse Helena, encontrando coragem de onde nem sabia que tinha. E aqui eu sou tratada com respeito. Sebastião virou para ela com uma expressão dura. Respeito? Você deveria ter vergonha. Tá vivendo aqui, debaixo do teto de um homem, sem ser casada com ele. O povo do vilarejo já tá falando. As palavras caíram como pedras. Helena sentiu a vergonha subir pelo pescoço, quente e sufocante. Não tinha pensado nisso, ou melhor, tinha tentado não pensar. O que o povo fala não me interessa, disse João Pedro, firme. Helena está aqui porque eu preciso de alguém para cuidar da casa e dos meus filhos. E ela faz isso muito bem. Não tem nada de errado nisso. Pode não ter nada de errado para os seus olhos, retrucou Sebastião, mas para os olhos de Deus. E da sociedade tem. E se você não quer manchar o nome dela e o seu, é melhor fazer as coisas do jeito certo. E que jeito seria esse? Perguntou João Pedro, cruzando os braços. Casar com ela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu as pernas fraquejarem. João Pedro ficou tenso, o maxilar travado. Você não pode vir aqui e ditar o que eu devo fazer, disse João Pedro, a voz baixa, mas perigosa. Não tô ditando nada, só tô dizendo a verdade. Ou você casa com ela e dá um nome para essa situação, ou eu levo ela de volta. Não vou deixar minha filha ser desonrada. Helena quis gritar. Queria dizer que ele nunca se importou com a honra dela, que a vendeu como gado, que a humilhou das piores formas. Mas as palavras ficaram presas na garganta. João Pedro olhou para Helena e ela viu confusão, raiva e algo mais nos olhos dele. Helena, disse ele suavemente, você quer ficar aqui? Ela assentiu, incapaz de falar. Então fica. E eu vou fazer o que for. Preciso para isso. Sebastião sorriu triunfante. Ótimo, então tá combinado. Vocês casam e tudo fica resolvido. Vou falar com o padre. E assim, sem mais delongas, Sebastião subiu na charrete e foi embora, deixando Helena e João Pedro sozinhos no meio do quintal, cercados por uma nuvem pesada de incerteza. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, João Pedro chamou Helena para conversar na varanda. Ele estava inquieto, as mãos enfiadas nos bolsos, o olhar perdido no horizonte, escuro. Desculpa, disse ele por fim. Não era assim que eu queria que as coisas fossem. Não precisa se desculpar, murmurou Helena. Não é culpa sua, mas é minha responsabilidade. Ele virou para ela, o rosto sério. Helena, eu não quero que você se sinta obrigada a nada. Se você quiser ir embora, eu entendo. Ir para onde? Perguntou ela. E a voz saiu mais quebrada do que ela gostaria. Não tenho mais lugar nenhum no mundo, João Pedro. Aqui é o único lugar onde eu me sinto em casa. As palavras ecoaram entre eles, carregadas de verdade e vulnerabilidade. João Pedro respirou fundo. Então a gente faz isso, disse ele. A gente casa, no papel, para calar a boca do povo e do seu pai. Mas só no papel, Helena. Você não vai me dever nada, entendeu? Nada. Vou continuar te respeitando, continuar te tratando do mesmo jeito. Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas também não eram de alegria. Eram lágrimas de
Alguém que finalmente tinha encontrado um lugar seguro, mesmo que fosse imperfeito, mesmo que fosse complicado. Tá bom, sussurrou. E assim, sem romantismo, sem declarações de amor, foi decidido. O casamento aconteceu 2 semanas depois, numa cerimônia rápida e simples na capelinha do vilarejo. Helena usou um vestido emprestado de Cida, que tinha sido da mãe dela. As crianças estavam lá, animadas e sem entender completamente o que estava acontecendo. Pedrinho não parava de perguntar se agora Helena seria a mãe deles de verdade. Cida respondia pacientemente que sim, de certo modo. Sebastião estava lá, junto com os irmãos de Helena. Ele parecia satisfeito, como se tivesse fechado um bom negócio. E talvez para ele fosse exatamente isso. Quando o padre pronunciou as palavras finais e disse: "Pode beijar a noiva", João Pedro apenas tocou levemente a mão de Helena. Foi um gesto pequeno, mas significava muito. Voltaram para a fazenda e fizeram uma refeição simples. As crianças comemoraram, fizeram festa. E à noite, quando tudo se acalmou, João Pedro foi até o quarto de Helena, que continuava sendo o quarto dela, no fundo da casa. "Boa noite, Helena", disse ele da porta. "Boa noite, João Pedro." E ele foi embora, respeitando a distância, respeitando o acordo. Mas naquela noite Helena deitou-se na cama e pela primeira vez não sentiu-se sozinha. Tinha um anel simples de ouro na mão esquerda, um sobrenome novo e uma família que, aos poucos, estava se tornando sua. Porém, algo dentro dela sussurrava que a paz não duraria. Porque segredos têm o péssimo hábito de vir à tona. E o segredo de João Pedro, o motivo real da morte da esposa, ainda estava enterrado, esperando o momento certo para explodir e abalar tudo o que Helena tinha começado a construir. Os meses que se seguiram ao casamento foram, de certa forma, os mais tranquilos que Helena já havia vivido. Ela e João Pedro mantinham uma rotina respeitosa, quase cerimoniosa. Ela cuidava da casa e das crianças. Ele trabalhava na fazenda e conversava com ela durante as refeições. Não havia intimidade além da amizade que crescia devagar entre eles, mas havia algo mais profundo, confiança. E para Helena, que tinha vivido tantos anos sendo desrespeitada e usada, aquilo era mais valioso que qualquer declaração de amor. Mas a paz, como ela bem sabia, nunca dura para sempre. Foi numa tarde chuvosa de primavera que tudo começou a desmoronar. Helena estava na cozinha, preparando um bolo de fubá, receita que Pedrinho adorava, quando ouviu vozes alteradas vindo da sala. Eram vozes femininas, desconhecidas. Enxugou as mãos no avental e caminhou devagar até a porta para escutar. "Eu não acredito que você se casou de novo, João Pedro", dizia uma voz aguda, cheia de acusação. "Nem faz 2 anos que minha irmã morreu, e você já trouxe outra mulher para dentro desta casa." Helena sentiu o estômago revirar. Reconheceu imediatamente quem era. Lourdes, cunhada de João Pedro, irmã da falecida esposa. Ela tinha vindo algumas vezes à fazenda nos primeiros meses após Helena chegar, sempre olhando-a com desconfiança e desdém, mas nunca tinha confrontado João Pedro abertamente. "Lourdes, eu não te devo explicações sobre a minha vida", respondeu João Pedro, a voz firme, mas controlada. "E Helena não é uma intrusa, ela é minha esposa e cuida muito bem dos meus filhos." "Esposa?" Lourdes soltou uma risada ácida. "Você chama isso de esposa? Todo mundo no vilarejo sabe que você a comprou do pai dela. Ela é uma empregada, João Pedro, não se iluda. E sabe o que mais dizem? Que ela não pode ter filhos, que é estéril. Que tipo de esposa é essa?" As palavras caíram como facadas. Helena levou a mão ao peito, sentindo a respiração falhar. A vergonha e a dor que ela tinha tentado enterrar voltaram com força total. "Chega!" A voz de João Pedro ecoou pela casa, grave e autoritária. "Você não tem o direito de vir aqui e falar assim. Helena é uma mulher digna, trabalhadora. E se não fosse por ela, esta casa teria desmoronado depois que Amélia morreu."
Amélia. A voz de Lourdes ficou embargada. Minha irmã morreu de desgosto, João Pedro. Morreu porque você não deu a ela o amor que ela merecia. E agora você traz essa mulher para substituir ela? Ninguém está substituindo ninguém. João Pedro parecia à beira do limite. E quanto à morte de Amélia, você sabe muito bem que... Eu sei que você tem culpa. Explodiu Lourdes. Todo mundo sabe. Você a matou, João Pedro. Não com as próprias mãos, mas com a frieza, com a indiferença. Ela estava doente, deprimida, pedindo ajuda, e você só pensava no trabalho, na fazenda, em tudo menos nela. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Helena estava paralisada atrás da porta, o coração batendo tão forte que ela achava que todos poderiam ouvir. Saia da minha casa. A voz de João Pedro saiu baixa, perigosa. Agora! Eu vou embora, mas... Saiba que vou lutar pela guarda dessas crianças. Elas não podem crescer aqui, com você e essa mulher que você comprou como gado. Minha irmã não ia querer isso. Passos rápidos, a porta batendo com força, e depois silêncio. Helena recuou devagar, voltando para a cozinha com as pernas trêmulas. Sentou-se na cadeira, as mãos geladas, a cabeça girando. O que Lourdes tinha dito seria verdade? João Pedro teria alguma culpa na morte da esposa? E ela, Helena, era mesmo vista assim por... todos, como uma mercadoria comprada, uma substituta barata? João Pedro apareceu na porta da cozinha alguns minutos depois. Ele estava pálido, os ombros tensos, o olhar distante. Você ouviu tudo, não foi? Perguntou ele sem rodeios. Helena assentiu devagar, incapaz de mentir. Ele suspirou fundo e puxou uma cadeira, sentando-se pesadamente. Por um longo momento, ficaram em silêncio. Então, ele começou a falar, a voz cansada, como se estivesse carregando um peso há tempo demais. Amélia, ela era uma boa mulher, gentil, dedicada, uma mãe maravilhosa. A gente se casou jovem por amor, tive sorte, mas depois que Pedrinho nasceu, algo mudou nela. Ela ficou triste, muito triste. Não conseguia sair da cama alguns dias, chorava sem parar, dizia que não tinha forças para nada. Helena ouvia em silêncio, o coração apertado. Eu não entendi na época, continuou João Pedro. Achei que era cansaço, que ia passar. Falei para ela descansar, para deixar que eu cuidava das coisas. Mas não adiantou. Ela foi piorando. Parou de comer, parou de conversar com as crianças, passava o dia inteiro no quarto. Chamei o médico, mas ele não sabia o que fazer. Disse que era coisa da cabeça, que ela precisava se animar. Como se fosse tão simples assim. Ele passou a mão pelo rosto, os olhos marejados. Eu fiz o que pude, Helena. Juro que fiz, mas eu não sabia como ajudar. E enquanto isso, a fazenda precisava de mim, as crianças precisavam de mim. E eu me dividi tanto que acabei não dando conta de nada direito. Até que um dia, encontrei ela caída no chão do quarto. Tinha tomado não sei o quê. Veneno de rato, acho. Tentei socorrer, levei para o médico, mas já era tarde. Ela morreu no caminho. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, sem pudor, sem controle. Helena sentiu o próprio rosto molhado também. Lourdes tem razão em me culpar, disse ele, a voz quebrada. Eu falhei. Falhei com Amélia. Falhei em entender o que ela estava passando. E agora as crianças cresceram sem a mãe por causa disso. Helena estendeu a mão devagar e tocou a dele. João Pedro, você não teve culpa. Você fez o que podia com o que sabia. Amélia estava doente e naquela época ninguém sabia lidar com isso. Você tentou, mas não foi suficiente. Nada nunca é suficiente quando a gente perde alguém que ama. A gente sempre vai achar que podia ter feito mais, mas carregar essa culpa não vai trazer ela de volta e não vai ajudar suas crianças. Ele olhou para Helena e naquele momento ela viu um homem quebrado, vulnerável, que tinha carregado sozinho um peso impossível por tempo demais. Obrigado, murmurou ele, por estar aqui. Por não me julgar.
Eu nunca te julgaria, respondeu Helena sincera. Você me salvou, João Pedro. Quando eu não tinha mais nada, você me deu um lugar, me deu dignidade, me deu uma família. Os dois ficaram ali, de mãos dadas sobre a mesa da cozinha, enquanto lá fora a chuva caía, incessante. Mas a paz daquele momento foi interrompida dias depois, quando Lourdes cumpriu a ameaça. Ela entrou com um processo judicial pedindo a guarda das crianças, alegando que João Pedro era um pai negligente e que Helena era uma influência inadequada. Dizia que as crianças estariam melhor com ela, a tia, que poderia oferecer uma vida decente e moralmente correta. A notícia abalou toda a família. As crianças ficaram apavoradas com a possibilidade de serem separadas do pai e de Helena. Cida, que já estava quase uma moça, chorou pela primeira vez desde que Helena chegara. Lucas ficou quieto e sombrio. Juliana não soltava a mão de Helena. E Pedrinho, que não entendia bem o que estava acontecendo, só perguntava se a tia ia levá-los embora. João Pedro lutou com todas as forças. Contratou um advogado da cidade, reuniu testemunhas que falassem bem dele e de Helena, mobilizou vizinhos e conhecidos. Mas a batalha judicial era demorada e desgastante, e no meio de tudo isso, os olhares do vilarejo pesaram, as fofocas aumentaram. Diziam que Helena era uma aproveitadora, que tinha seduzido João Pedro, que não tinha moral para criar as crianças de outra mulher. Diziam que João Pedro era um assassino, que tinha deixado a esposa morrer de propósito para ficar com outra. Helena suportou tudo calada, mas por dentro estava se despedaçando. Toda vez que ia ao mercado, sentia os olhares de reprovação. Toda vez que passava pela igreja, ouvia cochichos. E, por mais que João Pedro e as crianças a apoiassem, a dúvida começou a crescer dentro dela. Será que ela realmente merecia estar ali? Será que não seria melhor para todos se ela simplesmente fosse embora? Foi numa noite, depois de um dia particularmente difícil, em que o advogado tinha dado notícias ruins sobre o processo, que Helena tomou uma decisão. Esperou todos dormirem, pegou a pequena mala de pano que tinha trazido quando chegou, ainda quase vazia, e começou a arrumar suas poucas roupas. Estava fechando a mala quando ouviu um barulho na porta. Virou-se e viu Cida parada ali de camisola, os olhos arregalados. "Você vai embora?" perguntou a menina, a voz trêmula. Helena abaixou a cabeça. Eu acho que é melhor assim, Cida. Tá todo mundo sofrendo por minha causa. Se eu sair, talvez as coisas melhorem. Você é burra?" A voz de Cida saiu mais alta do que ela pretendia, e ela tampou a boca assustada, mas continuou, mais baixo. "Você acha mesmo que a gente vai ficar melhor sem você? Você acha que eu, o Lucas, a Juliana e o Pedrinho vamos ficar felizes se você sumir? Você não entende nada?" Lágrimas escorriam pelo rosto de Cida agora. "Desde que minha mãe morreu, essa casa era um lugar triste. A gente só existia, não vivia. Eu tinha que cuidar de todo mundo sozinha e eu era só uma criança. E aí você chegou e aos poucos a gente voltou a sorrir. A gente voltou a ser uma família. Você não pode ir embora. Você não pode nos abandonar." Também, Helena sentiu as pernas falharem. Caiu de joelhos e abriu os braços, e Cida correu para eles, abraçando-a com força, soluçando. "Me desculpa", sussurrou Helena. "Me desculpa, minha filha. Eu não vou embora. Eu prometo." E ali, abraçadas no meio do quarto pequeno, elas selaram um pacto silencioso. Não importava o que viesse, elas enfrentariam juntas. Quando João Pedro descobriu no dia seguinte que Helena tinha quase ido embora, ele ficou em choque. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele disse algo que mudou tudo. "Helena, eu preciso que você saiba de uma coisa. Você não é só uma empregada aqui. Você não é só alguém que eu trouxe para cuidar da casa. Você se tornou importante para mim. Muito importante. E para as crianças também. E se você for embora, vai deixar um buraco que ninguém mais vai conseguir preencher. Então, por favor, fica."
Havia algo na voz dele, nos olhos dele, que fez o coração de Helena disparar. Não eram palavras de amor, ainda não, mas eram palavras de verdade. E naquele momento Helena entendeu que, independente do que viesse, ela lutaria. Lutaria por aquela família. Lutaria pelo lugar que tinha encontrado. Lutaria por ela mesma. A tempestade estava longe de passar. O processo judicial ainda estava em andamento, os olhares de julgamento ainda pesavam, e o futuro era incerto. Mas Helena não estava mais sozinha. Tinha João Pedro ao seu lado. Tinha as crianças. Tinha uma razão para ficar. E pela primeira vez em muito tempo, Helena se permitiu ter esperança. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis que Helena já havia enfrentado. O processo judicial arrastava-se lentamente, e cada audiência, cada depoimento, cada papel assinado parecia arrancar um pedaço da alma dela. Lourdes não poupava esforços para pintar João Pedro como um pai negligente e Helena como uma mulher de má índole que tinha se aproveitado da vulnerabilidade de um viúvo. Mas algo extraordinário aconteceu. Naquele período sombrio, a família se uniu como nunca antes. As crianças, assustadas com a possibilidade de serem separadas, agarraram-se umas às outras e aos adultos que amavam. Cida, com seus 14 anos, escreveu uma carta ao juiz pedindo para ficar com o pai e com Helena. Lucas fez o mesmo. Juliana desenhou uma família, pai, Helena e os 4 irmãos, e entregou ao advogado para mostrar na audiência. E Pedrinho, com sua inocência de criança, toda vez que via o juiz perguntava: "O senhor não vai levar minha mãe Helena embora, vai?" A palavra mãe saiu naturalmente da boca dele, sem aviso, sem cerimônia. E quando Helena ouviu, caiu de joelhos e o abraçou, chorando tanto que nem conseguia falar. João Pedro estava ao lado, e pela primeira vez ele também deixou as lágrimas caírem sem esconder. O advogado chamou vizinhos, o padre da paróquia, professores da escola, comerciantes do vilarejo. Todos testemunharam a favor de João Pedro e Helena. Falaram da dedicação de Helena às crianças, da transformação que a casa tinha sofrido, de como as crianças estavam felizes, bem alimentadas, bem cuidadas, frequentando a escola. Falaram de João Pedro como um pai presente, trabalhador, honesto, que amava os filhos acima de tudo. Mas foi o depoimento de um homem inesperado que mudou tudo. Sebastião. O pai de Helena apareceu no tribunal num dia chuvoso, sem avisar. Helena ficou paralisada quando o viu entrar na sala. Achava que ele tinha vindo para depor contra ela, para dizer que ela era uma filha inútil, para reforçar as acusações de Lourdes. Mas Sebastião, para surpresa de todos, pediu para falar. Com a voz rouca e cansada, ele disse: "Eu não sou um homem bom, sei disso. Tratei minha filha do jeito errado a vida toda, a vendi como se ela fosse nada. Mas eu venho aqui hoje porque, pela primeira vez na minha vida miserável, eu vi algo que eu nunca tive, uma família de verdade. Quando fui visitar Helena, vi ela sorrindo. Pela primeira vez em 20 e tantos anos, eu vi minha filha sorrindo. Ela estava cuidando das crianças com carinho, conversando com o marido com respeito, e aquelas crianças a amavam. Eu nunca dei isso para ela, mas João Pedro deu. Então, se o senhor juiz tirar essas crianças dele e dela, o senhor vai estar cometendo um erro maior que todos os erros que eu cometi na vida. E olha que eu cometi muitos." O tribunal ficou em silêncio. Helena chorava copiosamente. João Pedro segurou a mão dela com força. E Sebastião, ao sair, parou na frente da filha e disse baixinho: "Me desculpa, menina, por tudo. Não era uma redenção completa. Não apagava anos de dor, mas era um começo." E Helena, com o coração partido, mas também aliviado, apenas assentiu. Semanas depois, o juiz deu o veredito. As crianças permaneceriam com João Pedro e Helena. Lourdes perdeu o processo. O juiz foi claro ao afirmar que as crianças estavam em um lar seguro, amoroso e estruturado, e que separá-las do pai e da
Madrasta seria prejudicial ao desenvolvimento emocional delas. Quando a notícia chegou, a fazenda explodiu em alegria. As crianças pularam, gritaram, abraçaram-se. Lucas levantou Pedrinho nos ombros e saiu correndo pelo quintal. Juliana agarrou-se a Helena e não largava. Cida a abraçou o pai com força e João Pedro a segurou como se nunca fosse soltá-la. E Helena? Helena ficou parada no meio da sala, tremendo, as mãos no rosto, incapaz de acreditar que tinha acabado, que ela podia ficar, que ela tinha uma família. João Pedro caminhou até ela devagar, afastou as mãos do rosto dela e segurou-as nas suas. Acabou, Helena. Você está livre, nós estamos livres. E então ele fez algo que nunca tinha feito. Puxou-a para um abraço longo, apertado, cheio de gratidão, alívio e algo mais. Algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda, mas que estava ali, crescendo devagar, como uma planta teimosa que brota no meio das pedras. Os dias que se seguiram foram de paz renovada. A rotina voltou ao normal, mas havia algo diferente no ar. Uma leveza, uma alegria genuína. As crianças voltaram a brincar sem medo. João Pedro sorria mais. E Helena? Helena finalmente permitiu-se ser feliz. Foi numa noite de lua cheia, meses depois do fim do processo, que tudo mudou entre Helena e João Pedro. Eles estavam sentados na varanda, como já era costume, tomando café e olhando as estrelas. As crianças dormiam, a fazenda estava silenciosa, e havia uma serenidade no ar que convidava à honestidade. Helena, começou João Pedro a voz baixa, eu preciso te dizer uma coisa. Ela virou para ele curiosa e levemente apreensiva. Quando eu te trouxe para cá, eu estava desesperado. Precisava de alguém para ajudar. E você era a solução prática, mas com o tempo você se tornou muito mais que isso. Você trouxe vida para dentro dessa casa, trouxe calor, risada, cuidado. As crianças te amam. E eu? Ele hesitou, engoliu seco. Eu também te amo, Helena. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. E eu não quero mais fingir que a gente é só um acordo. Eu quero que a gente seja real, de verdade. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena antes mesmo que ela pudesse processar as palavras. João Pedro, eu também te amo. Eu tenho medo de te amar porque tudo que eu já amei foi tirado de mim. Mas eu não consigo mais esconder. Você me salvou, me deu dignidade, me deu um lar, me deu uma razão para viver. E eu te amo por isso. E por tudo que você é. Ele a puxou para perto, tocou o rosto dela com ternura e pela primeira vez a beijou. Foi um beijo suave, respeitoso, mas carregado de sentimento. Um beijo que selava não um acordo, mas um compromisso verdadeiro. Um amor que tinha nascido da dor, mas que tinha florescido na esperança. Daquele dia em diante, Helena e João Pedro não eram mais apenas marido e mulher no papel. Eram companheiros de verdade. Dividiam o quarto, dividiam os sonhos, dividiam a vida. E as crianças, percebendo a mudança, ficaram ainda mais felizes. Era como se a última peça do quebra-cabeça finalmente tivesse se encaixado. Os anos foram passando. Pedrinho cresceu e se tornou um rapaz esperto e carinhoso, que adorava ajudar o pai na fazenda. Juliana virou uma jovem talentosa na costura, habilidade que Helena lhe ensinou com tanto carinho. Lucas estudou e se tornou professor, voltando sempre para a fazenda nos fins de semana. E Cida, a mais velha, casou-se com um homem bom e teve seus próprios filhos, que chamavam Helena de avó. Sim, avó, porque Helena, que nunca pôde gerar filhos, tornou-se mãe de 4 e avó de vários. E descobriu que família não é só sangue. Família é escolha, é cuidado, é amor que se constrói todos os dias, nos pequenos gestos, nas refeições compartilhadas, nos abraços apertados, nas risadas na varanda, nas lágrimas enxugadas com ternura. Sebastião faleceu alguns anos depois, e Helena foi ao enterro. Não sentiu raiva, nem alívio.
apenas uma tristeza silenciosa por tudo que poderia ter sido e não foi. Mas também gratidão, porque se ele não a tivesse vendido, por mais cruel que isso tenha sido, ela nunca teria encontrado João Pedro, nunca teria encontrado as crianças, nunca teria encontrado a si mesma. Lourdes, com o tempo, também se acalmou. Num Natal, anos depois do processo, ela apareceu na fazenda com uma torta e pediu desculpas. Disse que tinha agido por dor, por luto, por não conseguir aceitar a morte da irmã. Helena a recebeu com gentileza e, embora a relação nunca tenha sido próxima, pelo menos não havia mais guerra. Helena e João Pedro envelheceram juntos. Os cabelos dele ficaram completamente brancos e os dela ganharam fios prateados que ela não escondia. As mãos deles ficaram enrugadas e calejadas de tanto trabalho, mas continuavam entrelaçadas toda a noite, na varanda, sob as estrelas. E quando Helena completou 60 anos, sentada na mesma varanda onde tantas conversas importantes tinham acontecido, cercada pelos filhos, netos, por João Pedro ao seu lado, ela olhou para trás e não viu mais dor. Viu uma jornada, viu superação, viu amor. Valeu a pena? Perguntou João Pedro, sorrindo como se soubesse a resposta. Cada segundo, respondeu Helena, e era a mais pura verdade. Porque Helena tinha aprendido a lição mais importante de todas, que não importa como você começa. Não importa quantas vezes te derrubam, te humilham, te vendem, te quebram. O que importa é que você se levanta, que você escolhe continuar, que você abre o coração para o amor, mesmo quando ele parece impossível, e que você constrói, tijolo por tijolo, dia após dia, a vida que merece. Helena tinha sido vendida com um saco na cabeça, tratada como se não valesse nada. Mas hoje, rodeada de amor, ela sabia a verdade. Ela sempre valeu, sempre foi digna, sempre foi suficiente. Só precisava encontrar as pessoas certas para enxergarem isso. E ela encontrou. E agora me conta, o que você achou dessa história? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que recomeçou quando tudo parecia perdido? Me diz também de onde você é. Eu adoro ler os comentários de vocês e saber quem está do outro lado. Se essa história tocou seu coração, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal porque ajuda muito mesmo e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha também com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança. Hoje, e olha, não vai embora não, clica na próxima história que está aparecendo aí na tela. Tenho certeza de que ela vai te emocionar ainda mais. Te espero lá, viu? Um abraço cheio de carinho e até a próxima.